O que motiva você a sair de um lugar no qual não há qualquer aspecto espiritual e você começa a praticar, a experimentar práticas que são chamadas de espirituais? O que te move? Por que você dá esse passo? Por que você... Qual é a necessidade de praticar isso? Qual é a necessidade de meditar? Qual é a necessidade da yoga? Qual é a necessidade de tomar ayahuasca, usar um psicodélico? Há infinitas necessidades. Cada pessoa sabe das suas. Umas querem se tornar mais produtivas, outras querem fazer sentido nesse mundo, outras praticam para ter uma resposta para o que vai acontecer depois da nossa morte. Mas nesses meus estudos que eu venho realizando até então, me parece que a temática principal é em relação ao sofrimento. A gente pratica, a gente procura um caminho espiritual para olhar para o nosso sofrimento, para entender o nosso sofrimento, quem sabe aliviar, cessar esse sofrimento. E você começa a perceber os resultados das suas práticas quando você começa não a deixar de sofrer. Isso me parece bastante inviável, impossível, alguém que não sofra. Mas você começa a ver os resultados da sua prática quando você senta, percebe o sofrimento e consegue perceber como esse sofrimento é formado, como esse sofrimento tem um padrão. E você começa também a aceitar esse sofrimento, você também começa a mergulhar fundo nesse lugar que é você, que faz parte de você, faz parte da humanidade. Então você pratica espiritualidades não para estar além do sofrimento, para dominar o sofrimento, e sim para conhecer esse sofrimento, compreender o porquê que projetamos tanto, o porquê que nos lamentamos tanto, o porquê que trabalhamos com conceitos de ganho, perca, o porquê que queríamos que as pessoas fossem de um jeito e daí elas não são, e daí a gente enlouquece. Todas as práticas estão te trazendo esse entendimento. Como o sofrimento é formado, como eu consigo perceber essa formação e como eu consigo integrar, aceitar e, quem sabe, a partir disso, dar um passo além em relação a esse sofrimento. Caso contrário, você só está numa viagem que não vai te levar para lugar algum. Nesses processos espirituais você vai encontrar luzes coloridas, você vai encontrar desligamentos do corpo e da mente, seres mágicos e avatares, seja lá o que for. Nada dessas coisas vai fazer sentido se você não fazer a lição de casa e perceber o que aquilo ali colabora em relação à compreensão de como você sofre. Na meditação profunda, a gente acessa e aprende a acessar lugares bastante aprofundados, mágicos, luminosos. E é muito bom sentar em meditação, entrar nesse lugar, mas quando a gente sai dessa meditação, a gente pega o caminho da vida. A gente vai se relacionar, a gente vai trabalhar, e você só percebe se tudo aquilo que você estruturou fez algum significado, fez alguma melhoria dentro de você, quando você está em relação, quando você se vê querendo reagir, quando você reage, quando você ganha algo e fica alegre, ou quando você perde algo e fica triste. Então todas essas cores, essas luminosidades todas, esses terceiro olho sendo aberto, seja lá o que for, tudo é para fazer você olhar para o sofrimento. Eu não acredito no sofrimento. O sofrimento não é uma questão de acreditar. O sofrimento está presente, do menor nível ao maior nível. Uns sofrem mais, outros sofrem menos.
outros sofrem e alguém aponta e fala que essa pessoa está exagerando, outros sofrem e a pessoa fala, nossa, essa pessoa não está reagindo. Então, há diversas faces desse sofrimento, mas ele está presente, ele é uma insatisfação. É por causa dele que você levanta de manhã e vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, vai aprender algo. É por causa dessa coisa que não completa, que não nos deixa plenos, que a gente se movimenta. Caso contrário, a gente ficaria parado e a gente não ia fazer nada, a gente não ia criar nada, a gente não ia olhar e falar, nossa, que bom que passamos por isso. Então o sofrimento não é uma coisa para ser temida, deixada de lado. Não quero falar de sofrimento. O sofrimento faz parte da tua humanidade. E esse sofrimento deve ser compreendido, principalmente como ele é gerado, as causas desse sofrimento. Por que esse sofrimento está vindo com essa intensidade? O que eu fiz lá atrás para estar aqui agora? Ninguém é escolhido ao acaso para sofrer. Claro que há questões sociais, políticas, que não cabe agora nesse vídeo, que esse tipo de coisa não se aplica. Você não vai sair por aí falando para pessoas em condições carentes que ela foi, né, que ela gerou aquele sofrimento todo dela. Não é tão simples assim. Mas pense em você, assim como eu, privilegiado. Não é você que gera esse sofrimento? Não é alguma ação tua que traz esse resultado? Será mesmo que são as pessoas que estão jogando pedras em você ou é você que está se colocando na frente das pedras? Todas essas são perguntas para entender esse sofrimento. Então pense, como você lida com isso tudo? O que te move a praticar? Porque se a resposta for outra em relação a isso tudo que eu estou falando, não quer dizer que há um problema, mas que talvez seja interessante você se aprofundar um pouco mais e perceber que tudo que você está fazendo é para compreender esse lugar de insatisfação, de sofrimento que assola a todos. Orientais, ocidentais, magros, gordos, héteros e seja lá os termos que a gente dá uns aos outros. Nós somos humanos. E a melhor coisa é compreender essa humanidade, compreender os desvios dessa humanidade, as dificuldades dessa humanidade e a partir daí estar presente. Estar presente num cenário que pode ser muito incrível e pode ser atormentador. Obrigado.